Os antigos estoicos acreditavam no poder da discrição e na sabedoria do silêncio. Eles entendiam que nem tudo o que pensamos ou experimentamos deve ser compartilhado com o mundo. Nas palavras do filósofo estoico Epicuro, há apenas um caminho para a felicidade, e é deixar de se preocupar com coisas que estão além do poder de nossa vontade. Com essa sabedoria em mente, vamos explorar as 7 coisas que o estoicismo nos ensina a manter para nós mesmos na busca pela sabedoria e força interior. Antes de mergulharmos nessa jornada enriquecedora, gostaria de pedir um pequeno favor. Se este conteúdo ressoar com você, considere expressar seu apoio através de um simples gesto, um like. Sua colaboração desempenha um papel crucial na disseminação da riqueza da filosofia estoica para um público mais amplo. E se ainda não o fez, convido-o calorosamente a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos futuros conteúdos. Além disso, convido-o cordialmente a compartilhar nos comentários algo pelo qual você se sente grato hoje. Seja pela sua saúde, pela família ou simplesmente pela dádiva da vida, vamos nos unir em gratidão e nutrir uma comunidade mais conectada e consciente. Mal posso esperar para mergulhar nas suas reflexões e compartilhar esse momento de crescimento e gratidão juntos. Não fale mal de si mesmo. Um dos princípios fundamentais do estoicismo, uma filosofia que enfatiza a força interior e a resiliência, é a proibição de falar negativamente sobre si mesmo. Isso significa que você nunca deve se envolver em autodepreciação, mesmo na privacidade de seus próprios pensamentos. Como Marcos Aurélio, um proeminente filósofo estoico e imperador romano, sabiamente aconselhou: não seja ouvido reclamando, nem mesmo para si mesmo. O motivo por trás desse guia estoico é proteger sua autoconfiança e bem-estar mental. Quando você constantemente se entrega a pensamentos como "sou terrível nisso" ou "nunca vou melhorar", essencialmente está minando sua autoestima. Essas avaliações negativas de si mesmo podem ter um efeito debilitante em sua motivação e prejudicar seu crescimento pessoal. Para seguir essa sabedoria estoica, é crucial estar atento ao seu diálogo interno. Em vez de se menosprezar, esforce-se para lembrar-se do seu potencial e capacidades. Diga a si mesmo: sou capaz de alcançar isso, e se não imediatamente, chegarei lá eventualmente. Ao adotar essa mentalidade positiva e orientada para o crescimento, você fortalecerá sua autoconfiança e resiliência, alinhando-se nos princípios centrais do estoicismo. 2. Não se vanglorie sobre autoaperfeiçoamento. Epicuro, um proeminente filósofo estoico, oferece um valioso conselho sobre o assunto do autoaperfeiçoamento. Ele sugere sabiamente que, quando nos esforçamos para nos tornarmos indivíduos melhores, devemos fazê-lo com um senso de humildade e discrição. Isso significa abster-se de proclamar em voz alta nossos esforços e realizações para o mundo. Em vez disso, devemos permitir que nossas ações sejam o verdadeiro testamento de nosso crescimento. Em essência, Epicuro enfatiza que o autoaperfeiçoamento deve ser uma jornada pessoal, aquela que empreendemos para nosso próprio benefício e não para os aplausos ou reconhecimento dos outros. Quando nos gabamos constantemente de nosso progresso, corremos o risco de diluir a sinceridade de nossas intenções. É como anunciar nossos objetivos antes de alcançá-los, o que pode inadvertidamente reduzir nossa motivação e comprometimento. Epicuro nos encoraja a seguir o antigo ditado de que as ações falam mais alto que as palavras. Isso significa que a verdadeira medida de nosso autoaperfeiçoamento não está nas declarações grandiosas que fazemos, mas nas mudanças tangíveis que manifestamos em nosso comportamento, caráter e mentalidade. O ponto-chave é que o autoaperfeiçoamento deve ser uma busca silenciosa e firme.
Em vez de divulgar nossas intenções, devemos trabalhar diligentemente nos bastidores, focando em nosso desenvolvimento pessoal. Ao fazer isso, permitimos que nossos resultados brilhem naturalmente e inspirem os outros. As pessoas são mais propensas a serem influenciadas e impressionadas pelas melhorias tangíveis que testemunham em nós do que pelas palavras vazias que falamos. Segundo Epicuro, o caminho para o autoaperfeiçoamento é uma jornada melhor, feita com humildade e modéstia. Devemos deixar que nossas ações e resultados falem, pois esta é a maneira mais genuína e impactante de inspirar e influenciar aqueles ao nosso redor. 3. Não seja glutão. Musônio, um proeminente filósofo estoico, oferece orientação valiosa sobre a importância de praticar a moderação em todos os aspectos da vida, com ênfase particular em nossos hábitos alimentares e de consumo de bebidas. Sua sabedoria destaca que a indulgência excessiva pode levar a consequências adversas, incluindo ônus físicos e mentais e um esgotamento mais rápido. A filosofia estoica enfatiza a significância da disciplina e do autocontrole como chaves fundamentais para o sucesso, não apenas em nossos empreendimentos profissionais, mas também no espectro mais amplo de nossas vidas. Isso significa que a virtude da moderação não é apenas uma mera sugestão, é um princípio essencial. Imagine um pêndulo oscilando. Em um extremo, temos a indulgência, comendo ou bebendo excessivamente. Esse caminho pode proporcionar prazer momentâneo, mas no final sobrecarrega tanto nossos corpos quanto nossas mentes. Comer em excesso, por exemplo, pode levar a desconforto físico, problemas de saúde e angústia mental de culpa ou arrependimento. Da mesma forma, o excesso de bebida pode resultar em julgamento prejudicado e perda de autocontrole. No outro extremo, temos o extremo de restrição ou abstinência, que pode ser igualmente prejudicial. Isso pode levar a sentimentos de privação, frustração e, paradoxalmente, até contribuir para um desejo de indulgência excessiva posteriormente. A sabedoria de Musônio nos aconselha a encontrar o equilíbrio entre esses extremos. A moderação é a chave. Em vez de nos encher até o ponto de desconforto, devemos comer até estarmos satisfeitos. Em vez de consumir bebidas excessivamente, devemos desfrutá-las de uma maneira que aprimore nossas experiências, mas não as atrapalhe. A filosofia estoica, exemplificada por Musônio, nos ensina que a moderação não é apenas uma virtude relacionada à comida e à bebida. É um princípio universal que pode ser aplicado a todos os aspectos de nossas vidas. Ao praticar a moderação, exercitamos disciplina e autocontrole, que não são apenas benéficos, mas essenciais para alcançar o sucesso e manter uma existência harmoniosa. Portanto, lembre-se, na grande orquestra da vida, a moderação desempenha um papel crucial, harmonizando nossas ações e garantindo uma jornada mais gratificante e equilibrada. 4. Não seja tagarela. Zenão, um filósofo antigo conhecido como o pai do estoicismo, uma vez transmitiu uma sabedoria atemporal que continua ressoando no mundo agitado e falador de hoje. Ele sabiamente disse: "Você tem 2 ouvidos e uma boca por um motivo, então ouça mais do que fala." Este conselho, aparentemente simples, tem um significado profundo, instando-nos a refletir sobre a forma como nos comunicamos e interagimos com os outros. Em nossa era moderna, onde o clamor por atenção parece mais alto do que nunca, tornou-se cada vez mais crucial atender ao conselho de Zenão. O clamor, muitas vezes, surge através das redes sociais, reuniões e conversas cotidianas, onde todos se esforçam para ter suas vozes ouvidas. No entanto, na busca por expressar nossos pensamentos, às vezes esquecemos o imenso valor da escuta ativa e atenta. Ouvir é uma arte que requer mais do que apenas a ausência de ruído,
Trata-se de dar a alguém sua atenção total, sintonizando-se em suas palavras, emoções e sinais não ditos. Quando você ouve, oferece um presente precioso, respeito. Isso demonstra que você valoriza os pensamentos, sentimentos e experiências do interlocutor. Em um mundo cheio de ruído, ser um bom ouvinte nos diferencia e é um testemunho de nossa empatia e consideração. Quando você ouve, cria um espaço para que conexões significativas se formem. As pessoas se sentem ouvidas, compreendidas e valorizadas, o que leva a laços mais fortes e comunicação mais eficaz. Seja em um ambiente pessoal ou profissional, ser um bom ouvinte pode melhorar os relacionamentos, fomentar a colaboração e promover um senso de confiança. Além disso, ouvir também lhe oferece a oportunidade de aprender e crescer. Ao se envolver ativamente com o que os outros dizem, você pode obter novas perspectivas, insights e conhecimentos. Ouvir se torna uma fonte de desenvolvimento pessoal e um caminho para tomar decisões informadas. O conselho antigo de Zenão permanece tão relevante quanto sempre foi. Você tem 2 ouvidos e uma boca por um motivo, então ouça mais do que fala. Em um mundo onde a autoexpressão muitas vezes assume o centro do palco, ser um bom ouvinte é um ato de atenção plena, respeito e sabedoria. Portanto, da próxima vez que se encontrar em uma conversa, lembre-se do poder da escuta e descubra uma conexão profunda com os outros e um caminho para o crescimento pessoal e profissional. 5. Não esteja muito focado no futuro. Na filosofia estoica, há uma lição profunda sobre a importância de não se fixar demais no futuro. Os grandes pensadores estoicos, como Epicuro, nos lembram que há certos aspectos da vida que simplesmente não podemos controlar. Preocupar-se com coisas que estão além de nosso controle, como eventos que podem acontecer no futuro, eventos que já aconteceram no passado, ou os pensamentos e ações de outras pessoas, pode ser uma fonte de estresse e infelicidade desnecessários. Epicuro, um proeminente filósofo estoico, enfatizou que a chave para encontrar felicidade genuína está em deixar de lado nossa preocupação com questões além de nosso poder. Ele famosamente disse: há apenas um caminho para a felicidade, e é deixar de se preocupar com coisas que estão além do poder de nossa vontade. Aqui está uma análise do que essa sabedoria estoica significa. Aceite os limites de seu controle. É vital reconhecer que você não pode ditar todos os aspectos de sua vida. Alguns eventos estão simplesmente além de sua influência, e nenhuma quantidade de preocupação ou ansiedade mudará isso. Por exemplo, você não pode controlar circunstâncias externas, o comportamento de outros ou a incerteza do futuro. Concentre-se no presente. Em vez de se preocupar com o passado ou ficar ansioso com o futuro, o estoicismo nos aconselha a nos concentrarmos no aqui e agora. Seu poder de agir e tomar decisões está confinado ao momento presente. Ao fazer o seu melhor no presente, você pode moldar seu futuro de forma positiva. Escolha suas reações. Os estoicos destacam a importância de controlar suas reações e atitudes. Embora você não possa controlar eventos externos, sempre pode controlar como responde a eles. Esse autocontrole permite que você encontre paz e contentamento diante das incertezas da vida. Reduza o estresse desnecessário. Preocupar-se constantemente com o que pode acontecer no futuro é uma receita para o estresse e a ansiedade. O estoicismo nos ensina a aceitar a imprevisibilidade da vida e a abraçá-la, em vez de resistir a ela. Ao fazer isso, podemos reduzir nossos fardos mentais e viver com mais tranquilidade. A filosofia estoica nos encoraja a abandonar as preocupações excessivas com o futuro e a nos concentrarmos no que podemos controlar. Essa abordagem pode levar a uma maior felicidade. Resiliência é um estado de espírito mais tranquilo, em alinhamento com as sábias palavras de Epicuro. 6. Não seja ingrato.
Um aspecto crucial de nossas interações com os outros é a forma como expressamos gratidão ou sua falta, a ingratidão. É essencial nunca comunicar que você não aprecia nada, pois a vida em si é um presente notável e devemos abraçá-la com gratidão por cada momento que nos é concedido. Como o antigo filósofo Epicuro sabiamente afirmou, é uma pessoa sábia quem se abstém de lamentar pelas coisas que não possui e, em vez disso, encontra alegria naquelas que possui. Esta sabedoria atemporal nos ensina a sempre reconhecer e ser grato pelas bênçãos em nossas vidas. Em termos simples, ser ingrato significa não reconhecer ou demonstrar apreço pelas coisas boas que vêm ao nosso encontro. Isso pode se manifestar de várias formas, desde ignorar a bondade dos outros até dar como certo nossos confortos diários. Praticar a gratidão é uma forma de reconhecer os aspectos positivos de nossas vidas e os esforços daqueles que contribuem para nosso bem-estar. Quando expressamos ingratidão, corremos o risco de nos alienar das pessoas ao nosso redor. Isso pode levar a mal-entendidos, sentimentos feridos e uma atmosfera social tensa. Em contraste, expressar gratidão fomenta relacionamentos positivos e cria um ambiente onde as pessoas se sentem apreciadas e valorizadas. Então, em suas interações com os outros, lembre-se sempre da importância de ser grato. Cultive o hábito de expressar gratidão pelos atos de bondade, pelas oportunidades e pelas bênçãos que surgem em seu caminho. Ao fazer isso, você não apenas promove relacionamentos positivos, mas também enriquece sua própria vida ao reconhecer a beleza e a bondade que o cercam. 7. Evite reclamar. Para uma vida mais feliz, reclamar é um hábito que muitos de nós desenvolvemos sem perceber. Frequentemente, usamos isso como uma forma de desabafar nossas frustrações ou buscar simpatia dos outros. Mas, na realidade, reclamar raramente ajuda a melhorar uma situação. Em vez disso, tende a trazer negatividade para nossas vidas e para a vida daqueles ao nosso redor. Como o filósofo Marcus Aurelius sabiamente afirmou, muito pouco é necessário para tornar uma vida feliz. Tudo está dentro de você, em sua maneira de pensar. Em outras palavras, nossa felicidade depende em grande parte de nossa mentalidade e de como escolhemos perceber e responder ao mundo ao nosso redor. Porque reclamar não ajuda. Reclamar muitas vezes se torna um ciclo repetitivo e improdutivo. Quando reclamamos sobre algo, geralmente não resulta em uma solução ou mudança positiva. Em vez disso, pode criar um senso de vitimização e impotência. Reforça a ideia de que não temos controle sobre nossas circunstâncias, o que pode levar a um aumento do estresse e da frustração. Além disso, reclamar constantemente pode prejudicar nossos relacionamentos, pode ser emocionalmente desgastante para aqueles ao nosso redor e, ao longo do tempo, as pessoas podem ficar menos inclinadas a oferecer seu apoio ou companhia. A energia negativa é contagiosa e reclamar tende a espalhá-la. O poder da positividade, por outro lado, escolher não reclamar e se concentrar nos aspectos positivos pode ter efeitos transformadores em nossas vidas. Aqui está como: melhora a saúde mental. Quando você para de reclamar, libera sua mente de se fixar em problemas e, em vez disso, se concentra em soluções. Isso pode levar a uma redução do estresse, aumento da resiliência emocional e melhorias gerais na saúde mental. Melhora os relacionamentos. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que irradiam positividade. Ao escolher não reclamar, você pode fortalecer suas conexões sociais e construir relacionamentos mais significativos. Aumenta a produtividade. Reclamar frequentemente serve como uma distração para agir. Quando você muda sua mentalidade para encontrar soluções e tomar medidas proativas, torna-se mais produtivo e eficiente em seus empreendimentos. Cultivar a gratidão. Não reclamar o incentiva a ser mais grato pelo que tem. Reconhecer e apreciar os aspectos positivos de sua vida, por menores que sejam, pode trazer uma sensação de contentamento e felicidade.
Dicas para reduzir as reclamações. Pratique a atenção plena. Torne-se consciente de seus pensamentos e sentimentos. A atenção plena pode ajudá-lo a perceber quando está prestes a reclamar e redirecionar seu foco. Busque soluções. Quando confrontado com um problema ou desafio, mude seu pensamento para encontrar soluções e tomar medidas em vez de se concentrar no problema. Expresse gratidão. Torne-se um hábito expressar gratidão pelas coisas boas em sua vida. Isso pode ajudar a mudar sua perspectiva para os aspectos positivos de sua existência. Reclamar é um hábito contraproducente e muitas vezes destrutivo. Ao abraçar uma mentalidade mais positiva e orientada para soluções, você pode cultivar uma vida mais feliz e satisfatória. Lembre-se, como observou Marcos Aurélio com sabedoria, a chave para a felicidade está dentro de nós e na maneira como pensamos. Abraçar os princípios estoicos pode ser um meio poderoso de alcançar força, sabedoria e paz interior em nossas vidas. Um aspecto-chave dessa filosofia é a prática do silêncio seletivo, que envolve considerar cuidadosamente quando falar e quando permanecer em silêncio. Essa discrição na comunicação pode melhorar muito nosso crescimento pessoal e nossas conexões com os outros. A filosofia estoica nos lembra que nem tudo o que pensamos ou sentimos precisa ser expresso. Assim como alguns tesouros são melhor guardados perto do peito, certos pensamentos e emoções são melhores mantidos dentro de nós, permitindo uma introspecção mais profunda e um autoaprimoramento. Essa reflexão interna pode ser inestimável em nossa jornada rumo a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Os estoicos entendiam que o silêncio pode servir como um valioso professor. Ele nos permite ouvir mais atentamente nossos pensamentos internos, observar o mundo ao nosso redor com maior clareza e obter insights que de outra forma seriam abafados pelo barulho da conversa constante. Ao praticar o silêncio seletivo, podemos aprender a navegar pela vida com mais intenção e sabedoria, escolhendo nossas palavras com cuidado e reservando nosso tempo e energia para o que realmente importa. Essa prática não implica uma completa abstinência da comunicação, mas sim uma abordagem mais consciente e deliberada para interagir com os outros e com nós mesmos. Às vezes, as palavras podem obscurecer o significado, enquanto o silêncio pode revelar verdades profundas. Portanto, ao longo de nossa jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal, devemos lembrar do poder do silêncio seletivo. Ao reservar momentos para ouvir, refletir e escolher nossas palavras com sabedoria, podemos nos conectar mais profundamente com nós mesmos e com os outros, descobrindo uma nova profundidade de compreensão e significado em nossas vidas.